Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Você está no Nerdelicious Cast, um programa onde comentamos tudo sobre as últimas notícias do mundo nerd. Se você gosta de animes, mangás, games, tecnologia e, claro, filmes e séries, você está no lugar certo. Acomode-se e curta com a gente o Nerdelicious Cast. Eu sou o Rogério, o criador do Nerdelicious, e eu vou apresentar para vocês as outras duas pessoas que vão participar aqui no nosso programa hoje. Primeiramente, vamos apresentar aqui o Titio Léo. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sou Léo Lopes, também conhecido como Titio Léo, sou jornalista, criador de conteúdo e streamer. É isso aí, agora eu vou apresentar para vocês uma outra pessoa também que está participando aqui pela primeira vez do nosso programa, nesse nosso segundo programa, o Anderson. E aí, Anderson? E aí, galera, salve, salve, tudo bom, tudo tranquilo? Eu faço lives aí desde 2020, criador de conteúdo, tenho banda, canto, jogo e tamo aí. Então, para começar esse segundo episódio aqui do Nerdelicious Cast, a gente vai falar sobre a Pesquisa Game Brasil 2025, que trouxe, entre vários outros dados, a informação que quase metade dos gamers brasileiros são millennials, ou seja, aqueles que têm entre 30 e 44 anos de idade. Outro ponto que a pesquisa trouxe é que, apesar disso, mais da metade dos millennials que estão nessa pesquisa, eles não se consideram gamer. E às vezes até rejeitam esse termo aí, por tudo que ele engloba, né? Eu queria saber de vocês o que vocês acham disso, dessa pesquisa, dessa parte da pesquisa, né? A gente aqui, todo mundo aqui é milênio, pelo que eu sei aqui, né? O que vocês acham dessa pesquisa? Primeiramente, o Anderson, o que você acha aí? Eu acho que isso aí reflete muito a realidade de hoje em dia, porque a gente, né, cresceu jogando videogame lá nos anos 90, né, e nunca mais largamos, né. Hoje até tem uma molecada que joga bastante assim, só que eu acho que o nicho deles é totalmente diferente do nosso. Como eu trabalho, né, além de criação de conteúdo, eu trabalho com game também na parte ali de venda, então eu vejo que o foco da molecada hoje é totalmente diferente da gente que gosta de pegar, zerar um jogo e tal. A grande parte deles é, sim, online competitivo. Eu vejo que o foco da molecada hoje em dia é totalmente diferente do nosso, né, que a gente gosta de pegar, zerar vários jogos e já passar pro próximo. Eles geralmente, grande maioria, quer jogar jogo competitivo online. E o pensamento deles é muito diferente do nosso, porque às vezes eu até pergunto: você já jogou algum jogo de campanha, tal, zerar jogo? Fala, não, só gosto de jogar online só. E a gente, o foco é totalmente outro, né? Então mudou bastante coisa. E sobre essa parada aí deles falar, da grande parte da geração millennial não falar que é gamer, eu acho que grande parte é porque é mais jogador casual, eu acho. O cara, sei lá, joga, sei lá, chega do trampo, joga um FIFA ali, alguma coisa assim, só pra desestressar. Bem diferente da gente que tá no meio ali, que fica acompanhando notícias, essas coisas, né? Aí às vezes o cara ele pensa que não é gamer, mas se joga um pouquinho ali, já dá pra se considerar gamer, né? Então eu acho que Então, é mais ou menos isso. Então, essa descrição, né, de falar o que é gamer, né? Gamer é qualquer pessoa que joga que joga um game. Independente se é num console, se é num PC, se é pouco, se é muito. Mesmo se joga no mobile, é gamer, cara. Pra mim é gamer. Jogou game, é gamer. Se você gosta disso, você é gamer, né? E você comentou também que você trabalha também, né, numa loja de games, né? Sim. E na sua experiência, o que você percebe? Claro que muita gente hoje em dia compra jogos online, né? Mas jogos físicos, consoles mesmo, entre outros periféricos e tal. Quem que mais compra na sua loja? É o pessoal mais velho, é o pessoal acima de 30 anos, é o pessoal abaixo de 30 anos? Quem que é o público? Olha, hoje em dia, eu acho que 90% do público é mais de 30 anos. Grande Caramba. parte. Assim, é até esquisito, porque antes a gente, né, falava, videogame é coisa de criança, mas já deixou de ser faz tempo, né? Mas de um tempo pra cá, eu acho que por causa do preço dos consoles também, que não é barato, né? Então o cara tem que ter uma grana mais ou menos ali pra ele conseguir jogar um game hoje em dia. E a grande parte das crianças que vêm lá, geralmente eles têm ainda games mais antigos. Então, esses games mais novos, Play 5, Xbox Series e tal, assim, 90% é a galera mais de 30 anos aí, e grande maioria pega mesmo pra
zerar jogo normal, né? Pegar ou exclusivo do Play, ou o cara pega um box pra assinar o Game Pass ali e jogar os jogos que tem lá. E a parte de, por exemplo, mídia física, pelo menos pro nosso público lá, assim, zero. A galera já abandonou totalmente a mídia física, cara. Todo mundo é digital. A galera do PC já tá acostumado com isso faz tempo, né? PC já não tem mídia física faz tempo. Aí a galera do console ainda é um pouco mais resistente, né? Eu percebo que mais uma galera do Play ainda compra um pouco mais, procura um pouco mais de mídia física. Mas, por exemplo, a galera do Xbox já é direto digital já. Então mudou bastante coisa mesmo. Tá certo. E Léo, o que a gente tá. Até o mesmo o Anderson comentou, né? Que a molecada hoje em dia prefere outros tipos de jogos, principalmente os jogos online, competitivo, muitas vezes esses, né, os live service da vida que a gente comenta, né? Você acha também que outro ponto também que talvez não tá nessa pesquisa aí, mas a gente também acaba vendo também isso, você acha que os games também hoje competem dentro desse público da molecada, competem também com as redes sociais, TikTok, entre outros? Há uma competição sim com as redes sociais, mas não é aquela competição que, vamos dizer assim, que um tá dando chave de braço no outro, não. Muitas das vezes as redes sociais, ela é um complemento para um jogo, porque muitas vezes vou pegar a geração Z, que é a geração posterior à nossa. E assim, eles conhecem algum jogo através das redes sociais. Então ele acaba ganhando interesse por um jogo pela rede social, devido a algum criador de conteúdo, algum streamer que está mostrando aquele jogo. Então, tipo assim, pode haver uma concorrência entre redes sociais e games? Pode, mas a rede social ainda acaba sendo um complemento para os jogos. Principalmente tem muitos desenvolvedores hoje que usam as redes sociais para atrair o público. Então não vejo a competitividade tão grande entre ambos. Tudo bem, porque tem a questão do entretenimento. Com que a geração atual gasta mais tempo? Com redes sociais ou jogando? Daí entra essa outra questão, que acho que é uma questão de ter pesquisa para saber da geração Z para frente o que eles estão consumindo mais no entretenimento. Sobre a questão da pesquisa, eu fiquei surpreso que quase a metade dos brasileiros são a nossa geração, são os millennials, a geração Y. O que eu não fiquei surpreso foi sobre a questão de não se considerarem gamers. Eu falo isso pela galera que eu tenho convivência pela Retro Gamers. A galera do Retro Game, que estão aí no mercado ainda aí, jogando seu Mega Drive, seu Super Nintendo, seu Atari, seus arcades, os famosos fliperamas. Por quê? Como o Anderson disse, ele se considera aquele cara casual que chega depois do trabalho, quer distrair um pouco a cabeça, liga lá o videogame para jogar um pouquinho. Até o cara às vezes tem um PC para jogar, mas nem quer jogar no PC, quer jogar no console. Então, assim, ele não se considera game porque para ele a visão dele game é uma profissão, não é um hobby. Tipo assim, ele não vê a palavra gamer, a palavra jogador, como um hobby. Ele vê como uma profissão. Mas por que se vê como uma profissão? Devido à geração Z. No momento que a geração Z trouxe isso como uma profissão com as redes sociais, isso nossa geração já começou a engatinhar com isso nas redes sociais. Mas no momento que teve o boom da geração Z, então se vê a pessoa gamer, devido principalmente a campeonatos, como mais um profissional do que um hobby. Então ele... Acho que o termo ele confunde as pessoas. Sim, principalmente com a questão do pro player, o jogador profissional. Então isso acaba confundindo a questão. Então às vezes você vai conversar com uma pessoa que joga vários jogos no PlayStation, vários jogos no Xbox, até no PC, vários jogos em consoles antigos, mas ele não vai se considerar gamer, porque ele não vê a palavra como um hobby, mas sim como uma profissão. Então, é uma coisa assim que a nossa geração colocou isso na cabeça por ver nas redes sociais o termo gamer ser associado aos pro players. Outra coisa que eu vejo, que o Anderson até colocou em questão, sobre a mídia física. Hoje, quem consome mídia física é quem coleciona. É aquele cara que vai colecionar, que ele
ele não quer somente jogar, ele quer sentir, ele quer ver a capa do jogo, a arte do jogo ali, ele quer ter o livrinho ilustrado. Eu sou também dessa pessoa que quer ter o jogo. Tem jogo que realmente não sai em mídia física, então a gente fica só vendo navios. Mas agora os jogos que saem em mídia física, a galera realmente, ele quer consumir a mídia física, não é somente o jogo. Porque quem quer somente jogar, vai consumir a mídia digital. Agora, quem quer colecionar, quer ter aquele item para daqui uns anos chegar e mostrar para a pessoa, olha esse jogo aqui, eu tenho, isso aqui lá, olha aqui a capa, olha a arte que foi feita na capa. Então a Ou mídia se é física hoje uma franquia que ele gosta muito, né? Que a pessoa é fã, né? Às vezes comprando a mídia física por conta disso, né? Sim, então por isso que hoje a mídia física ainda não morreu devido aos colecionadores. Não é pelo jogador casual que a mídia física não morreu. Porque pelo jogador casual, pô, é muito mais prático baixar o jogo, tá baixado ali, pronto, acabou. Se eu não quiser mais jogar deslistado, vai estar na minha biblioteca para eu jogar quando eu quiser e pronto, acabou. E muitas vezes mais barato também, né? Sim. Então, a questão da mídia física hoje eu vejo nessa questão. Outra coisa trazendo aqui do ponto da pesquisa é que ela me surpreendeu, como eu falei. Eu achei que hoje a geração que estaria jogando mais videogame no Brasil seria a geração Z para frente. Devido às mídias que existem hoje para jogar. Hoje você pode jogar pelo celular, hoje você pode jogar pelo computador, hoje você pode jogar por uma TV Smart, basta assinar um plano de streamer de jogos aí como o Game Pass, por exemplo. Então hoje, às vezes, você não precisa nenhum aparelho para jogar. Digamos, basta você assinar um streamer de jogos, ter um joystick e pronto. Você tá jogando hoje em dia algo. até Netflix tem jogo, né? Sim, até Netflix. Então não tem essa mais de você falar assim, pô, eu preciso comprar um PlayStation, eu preciso comprar um Xbox, eu preciso comprar um PC para jogar tal jogo. Dependendo da situação, eu faço a assinatura de um streamer de jogos e pronto, eu vou ser feliz da mesma maneira. A diferença é que, claro, vai ter aquela questão de delay, dependendo do jogo, isso e aquilo. Mas pra galera que vai jogar somente ocasional, ele vai estar ali, não vai estar jogando várias horas, vai querer jogar um jogo ou outro, né? Então, perfeito. A Google tinha o seu serviço que caiu, o serviço da Google. Eu achava interessante, eu não sei porquê. É o Stadia, né? Isso. Mas, assim, mas hoje, o mais forte que temos no mercado hoje é o Game Pass Ultimate, que é da Microsoft. Que também te dá uma biblioteca vasta de jogos ali. Então, vamos dizer assim, o que o cara ia comprar em jogos, o que tem disponível numa assinatura, se ele fizer as contas na ponta do lápis, para ele que joga ocasionalmente, para ele vai sair muito mais barato do que ele fosse comprar um equipamento para adquirir esses jogos. E sobre a questão que nem você falou das mídias, hoje a gente tem várias mídias para jogar. Então, para ser gamer, não precisa eu ter um PC, não precisa eu ter um videogame específico. Basta eu jogar em qualquer dispositivo que eu sou um gamer, eu sou um jogador. E eu acho que hoje o mercado, com essa pesquisa, principalmente o mercado brasileiro, deveria olhar um pouco mais para a nossa geração, geração milenial, geração Y. Porque se você, querendo ou não, isso globalmente falando, os jogos estão pensados mais para a geração Z para frente. Aí um ponto que eu queria falar também. Inclusive, eu queria puxar agora também pro Anderson comentar essa parte também. Você comentou aí e eu tava aqui pensando como levar até esse ponto também que você falou. A gente vê muito, hoje em dia o pessoal tem até briga na internet entre youtubers, entre canais e tal, a questão da lacração. Se tem lacração, se não tem, é um mimimi, não é. Mas enfim, o que a gente vê assim é muita empresa que desenvolve jogos tentando atingir um público mais novo. Sim. E como você falou, né, Léo? Essa pesquisa reflete também o mundo também. A gente vê que no mundo inteiro, as pessoas que mais jogam videogame, né, games em geral, são as pessoas a partir de 30 anos para cima. E aí a gente fala, será que não seria mais fácil as empresas apostarem mais na gente, né, nos millennials, para vender seus jogos? Ou eles devem ainda insistir em tentar trazer a molecada para os seus jogos? O que você acha disso, Anderson?
Ó, eu acho que tem espaço para tudo hoje em dia, né? O mercado de games é enorme, né? Cresceu muito aí, já é maior que o cinema faz tempo, né? Então acho que tem mercado para as duas coisas. O problema acontece quando eles querem focar em apenas só um tipo de. Só uma galera, né? Que é o que tá acontecendo nos últimos 2, 3 anos aí. Você pode ver, principalmente os estúdios ocidentais aqui, né? Estados Unidos, Europa e tal, a galera foca só num público específico. E a gente viu aí por vários fracassos aí que não tá dando certo, né? Agora você pega, por exemplo, o estúdio japonês, cara, eles fazem o que eles querem, do jeito que eles querem, a galera pode falar o que for. E grande maioria dos jogos japoneses vão bem, né? Então, os caras têm que olhar isso aí e tentar tomar um rumo melhor. Vamos ver se as coisas vão mudar desse ano pra frente. Mas eu acho que tem até espaço. Quer fazer jogo pra uma galera mais nova? Tem, você pode fazer. Não tem problema, né? Mas olha pra gente também, porque a gente tá aí jogando game mais de 20 anos, né? Muito tempo, né? Talvez seja por isso que muito jogo tem flopado, né? A gente vê aí certeza. jogos que buscam uma pauta específica aí, que seria mais uma pauta para atingir o público jovem. Ele consegue, ele lança o jogo, mas tá flopando, né? É, A gente vê muito jogo aí que foi lançado, não vendeu nem 1 milhão de cópias, foi para PS Plus também, ninguém baixou, mesmo de graça, né? Entre aspas, pelos sim. assinantes, ninguém baixou. E aí você fala assim, meu, vale a pena focar só nesse público, né? Às vezes não é o ideal, né? Como você falou. Até acho que certas pautas, certas questões têm que se incluir realmente, mas não pode ser só isso, né? Você tem que. Um jogo é bom quando ele engloba mais pessoas, né? Não só um Sim. público específico, né? Se ele consegue atingir o maior número de público, é melhor do que ele atingir só um público específico, né? Essas pautas assim, a gente sempre fala, é importante, só que o jeito que eles colocam, que é o problema, né? Não é uma coisa orgânica ali. É primeiro assim, pauta e depois game. E aí, isso acontece também no cinema, séries. Pode ver que tudo tomou mesmo que o mesmo rumo, e tudo que tomou esse rumo acabou não indo pra frente, né? Então, eu acho que as coisas estão mudando. Aparentemente, pelo que a gente acompanha de notícia, parece que estão saindo uns jogos que até lembram coisas das antigas que a gente jogava. Então, eu acho que eles estão olhando mais pra gente que é quem joga videogame mesmo, né? Na verdade, boa parte de uma galera que eles focam essas pautas acaba nem jogando, né? Fica só ali no burburinho de internet, Twitter, É. pá. Mas é duro essas pessoas ir lá e jogar o jogo. Uhum. É que nem a questão, como o Anderson colocou, sobre a questão dos temas que coloca em jogos. É interessante. Eu acho que alguns debates são bacanas, outros já acaba sendo forçado o debate, mas eu vejo da seguinte questão, que, vamos dizer assim, quase 50% dos jogadores é a geração Y, é os millennials. Pô, por que não foca em jogos como era focado na década de 90, início dos anos 2000? Se a gente pegar o God of War, até hoje ele faz sucesso. E é um jogo que o último já foi lançado já faz anos. Que o último foi lançado. É um jogo que ainda tá vendendo. E é um jogo que você sempre vê um ou outro sempre tá jogando ali. Se eu pegar um outro lançamento mais antigo, que foi o Street of Rage 4, também ele foi um sucesso. Porque ele trouxe a continuação de uma franquia dos anos 90, muitos anos depois, e mesmo assim a galera buscou para jogar. Muitos jogos indies também estão focados no nosso público, na verdade, na gente. Se a gente pegar... Nossa, me fugiu agora o nome do jogo, mas o jogo que se baseou no Top Gear, que é um jogo de corrida, Horizon Chase. Ele é um jogo que focou bem nessa galera e ele encantou tanto a galera da geração Z pra frente, quanto a nossa galera. Então tem jogos que dá para você trazer temáticas que pode abranger ambas as gerações. Não se focar também somente em uma geração nesse caso. Porque vamos lembrar assim, que nossa geração está envelhecendo. Nossa geração hoje estamos entre 30 e 44 anos. Vai chegar uma hora que a nossa geração
ela vai parar de consumir, mas devido o quê? À idade mesmo. Entendeu? Não quer dizer que a gente vai parar totalmente de consumir, mas não vamos consumir como consumimos jogos hoje. E a próxima geração que vai ter que manter esse mercado aquecido. Lembrando que com as novas mídias, com streamers de jogos, provavelmente até mesmo o físico, que eu falo, o hardware, pode estar morrendo. Então pode ser que daqui 10, 20 anos, para você jogar algo, não precise mais de um PC de 4 mil, 5 mil, não precisa de um Play da última geração, um Xbox da última geração. Basta você assinar algum streamer de jogos e ter uma boa conexão com a internet. Os 11 primeiros episódios da primeira parte da primeira temporada de Sakamoto Days já estão disponíveis na Netflix. Mas será que vale a pena assistir esse anime? Se não cumprir, eu te mato. O senhor está se contradizendo agora! No site do Nerdelicious fizemos um review completo deste anime, que mistura muita ação e bom humor. Quer conferir este review? Acesse o QR Code que está na sua tela ou vá direto no link na descrição. Taro Sakamoto! Recentemente, a Disney lançou o tão aguardado live action de Branca de Neve. Mas como todo mundo esperava, o filme está fracassando retumbantemente. Daí, né? Inclusive, no IMDb, né, um site famoso aí de críticas, ele recebeu notas abaixo de 2, né? Ficando abaixo até de filmes famosos por serem muito ruins, como Dragon Ball Evolution, né? A gente sabia que o filme tinha algumas polêmicas por trás, principalmente com relação à atriz, né, principal, que criou várias polêmicas desnecessárias para o filme, mas o filme também, muita gente tem assistido e falado que o filme é ruim mesmo, né? Algum de vocês aqui assistiu o filme? Não. Eu não. O Léo, o Anderson? Eu não. Ninguém teve coragem de ir no cinema pra gastar seus 30, 40 contos pra assistir esse filme? A gente sabe o que aconteceu no filme, né? Como a gente tá nesse meio, a gente lê um pouco sobre as críticas, principalmente sobre as polêmicas, né? Você quer comentar um pouquinho sobre as polêmicas, Anderson? Pelo que eu vi, que a galera fala que o filme realmente ele é ruim, apesar de tudo, ele é ruim mesmo. A montagem é ruim, Sim. tem a galera falando que o CGI é ruim, que os cenários parece que é tudo artificial, enfim. Só que o que a atriz lá, Rachel Zegler, né, o nome dela, que ela falou já anos antes atrás e tudo que ela tava falando, conseguiu afundar mais ainda o filme. Porque se o filme só fosse ruim e ninguém soubesse do que ela teria falado já, a galera ia no cinema e falar, viu, o filme é ruim, beleza. Só que juntou que o filme é ruim e a atriz falou um monte de coisa que não era pra ter falado e acabou dando isso aí, que uma nota horrível. E quem foi assistir também, eu vi muita gente que foi assistir e falou, galera, eu fui e realmente o filme é ruim, eu quero minhas 2 horas de volta. Então, eu já sabia, na verdade, igual você falou, Rogério, todo mundo sabia que ia dar meio ruim esse filme aí, e cabe aí a dona Disney abrir o olho daqui pra frente e ver bem o que ela quer fazer e principalmente quem ela contrata, né? Porque eu acho que deveria ter um termo, sei lá, alguma coisa assim, de falas, né? Igual a Marvel tem lá com os negócios de spoiler, que os caras não podem spoiler. Já spoiler um monte de vez, né? De qualquer jeito. Mas devia ter um termo ali de que, você não pode falar isso, esses temas aqui. Porque, cara, uma situação dessa aí acaba com o filme. E a gente, né, vê só quem tá na frente da tela ali, né? Que é os atores e tal. Mas tem toda uma galera por trás, né? Que é muito maior, que acabou também sendo prejudicado, né? Com tudo isso aí. Então é uma situação complicada, mas já era esperado isso aí, né? O filme, na verdade, era para ter sido lançado o ano passado, mas por conta de já algumas polêmicas que tiveram na primeira versão, porque esse filme já é a segunda versão desse filme, né? Pelo que eu vi, ele era para ter sido lançado ano passado, porém,
após as filmagens, eles mostraram para algumas pessoas para sentir como que estava o filme. As pessoas não gostaram muito e tiveram que fazer regravações. Inclusive também por algumas falas da atriz principal, né, da Rachel, sobre o filme, sobre a versão antiga do filme, criticando a versão original do filme, né? Ela colocando as opiniões políticas dela no meio do filme. Teve a questão também dos anões também, né? E eu me esqueci o nome agora do anão lá, do ator anão lá do Game of Thrones lá. Não sei se vocês lembrarem, me recordem, eu não me recordo agora. Mas, enfim, ele tinha criticado também a questão de acrescentar anões no filme Branca de Neve, que a gente todo mundo conhece como Branca de Neve e os Sete Anões. Ele criticou essa parte dos anões, e inclusive, por conta disso, 7 atores anões perderam emprego nesse filme, por conta disso. Né? Teve várias polêmicas já na primeira versão dessa gravação desse filme. Tiveram que regravar, adiaram o filme para esse ano, regravaram, gastaram mais milhões no filme, e aí vieram novas polêmicas da Rachel, novas falas infelizes dela. Como você falou, às vezes se a Disney faz um filme ruim, mas o pessoal fica quietinho, a gente cai no golpe. Eu seria um que cairia no golpe. Eu ia pro cinema pra assistir, falaria que o filme é ruim, mas já tinha pago o ingresso. A Rachel falou muita besteira, inclusive nas eleições do ano passado nos Estados Unidos, logo após o Trump ganhar as eleições, tirando questões de opinião, você gosta ou não do Trump, ela claramente é contra o Trump, né? Ela falou assim, quem votou no Trump não precisa ir assistir Branca de Neve, como se ela fosse dona do filme. E você pensando friamente, mais de 70 milhões de pessoas votaram no Trump. São pessoas que poderiam assistir o filme, mas como ela falou que não era para assistir, ela proibiu, né? O que você acha disso, Léo? O que você acha de todas essas polêmicas com relação ao filme? Claro que já era esperado, mas podia ter um público maior, né? Bom, até mesmo faz me lembrar um meme que eu vi esse dia das redes sociais, colocando lá, Chapolin, com um sanduíche de presunto e um refresco tamarindo, fez muito melhor Branca de Neve do que a Disney. É verdade. É verdade. Mas eu vejo na seguinte questão. Hoje estamos num momento global onde tudo se envolve política. Tudo. Se a gente soltar um peido, a gente vai envolver política. Faz o L! Não, mas hoje tudo. Assim, as pessoas hoje acham que a opinião política é uma opinião que ela tem que ser pesada em qualquer coisa. E não, eu acho que uma das polêmicas do filme vem na questão política. Vem as declarações que a atriz fez. Então, assim, para quem não é, como você disse, independente de quem a pessoa apoia ou não, eu sou uma pessoa pública. Eu tenho que ter cuidado no que eu vou falar. Eu não posso tentar excluir um público porque aquele público não tem uma opinião política ou o mesmo pensamento que o meu. Pelo contrário, eu tenho que tentar agregar esse público também para mim. Porque eu dependo de ambos os lados, não importa o lado político que a pessoa apoia, o político que a pessoa apoia. Eu tenho que ter o apoio de ambos os lados, porque eu não sou uma pessoa política. Eu sou uma pessoa pública, diferente. Então, assim, eu acho bacana quando a pessoa quer colocar uma opinião política, mas quando o debate é político. Agora, quando o debate é sobre um trabalho sendo produzido por uma grande empresa que é a Disney, mas também a Disney, se a gente parar para analisar, já vem uns anos trazendo polêmica para ela. Então, assim, eu tenho que ter total cautela. É como o Anderson disse, deveria haver uma cláusula de contrato falando, você até determinado período não pode falar sobre isso, sobre tal assunto, evitar dar spoiler do filme sobre isso. Se você tiver alguma opinião pessoal sobre tanto filme, política, etc e tal, não dê essa opinião pública sobre essas questões. Como o Rogério disse, se não tivesse toda essa polêmica por trás, a gente cairia no golpe e ia lá no cinema querer assistir a Branca de Neve. Por mais que tenha memes falando sobre a aparência física
da atriz falando que a bruxa mata mais bonita que a Branca de Neve, etc e tal. Mas assim, tirando esses memes à parte, o que estragou o filme mesmo em si foi a polêmica. Foi a atriz principal das declarações que ela deu. Eu acho que não só a Disney, mas com qualquer outra produtora, tem que tomar cuidado com quem contrata e ter uma cláusula de contrato muito rígida nesse ponto. Porque hoje, qualquer coisinha que eu fizer numa rede social vira polêmica, principalmente sendo uma pessoa pública. Se é o José ali da esquina que fala uma coisa dessa, ninguém vai ligar. Se ligarem, vai ser meia dúzia de pessoas que vai estar ali, que é aquele grupo de amigo dele, e pronto. Agora, eu sendo uma pessoa pública, que eu tenho um produto a vender que é o filme, e eu dou certas declarações, não, isso daí não é algo que foi correto de ser feito. E o pior de tudo, a Disney não ter feito nenhuma declaração pós isso. A Disney também ter ficado quieta. Porque se ela ficou quieta, ela tá concordando com o que a atriz falou. Esse que é o problema. Então isso vai... Eu achei também a Disney muito omissa, né, com relação a todas essas polêmicas, né? Sim, mas a Disney ela tinha que ter uma posição dizendo, essa é a opinião da fulana, essa não é a nossa opinião. Nossa opinião é simplesmente assim, assim, assado, ou nossa opinião é neutra. Pronto. Por quê? Isso acaba manchando a empresa. Se a gente pegar da Pequena Sereia, nossa, quantas polêmicas teve por trás ali? E aí a polêmica quem criou foi a Disney, não foi a atriz em si. Foi a Disney que criou essa polêmica. Vai chegar uma hora ou outra que a galera vai começar a se distanciar da Disney. A Disney vai começar a perder público. E aí, como a gente estava falando no assunto anterior, sobre gerações. A Disney, ela tem que pensar assim, que aquela geração que acompanhou ela, cresceu com ela, já tá velha. Não vai ser um ou outro dessa geração que vai querer saber de um conto de fadas, de um filme, etc e tal. Ela tem que abranger uma geração mais nova, que até após a geração Z, já, para falar a verdade. E primeiro, a Disney deveria se posicionar sobre essas falas, antes mesmo da estreia do filme, para tentar reverter a situação do que foi feito. Confira os lançamentos das principais editoras neste mês de abril. Sense Life, Volume 1. Noah é um garoto pacato que procura por um sentido para sua vida, mas seus dias cotidianos irão sumir após encontrar Caleb, um usuário de drogas que tem uma grande recompensa por sua cabeça. Sense Life, Volume 1 será lançado no dia 30 de abril pela editora MPEG e está atualmente custando R$ 39,90 na Amazon. Akane Banashi, Volume 2. Finalmente a continuação da história de Akane, que trilha seu caminho para ser a melhor contadora de histórias. O mangá chega no dia 4 de abril pela editora JBC e está neste momento por R$ 35,12 na Amazon. Nimbus e do Contra 30 anos. Uma incrível seleção de histórias para comemorar as 3 décadas de dois irmãos que aprontam muitas confusões com a turminha do Limoeiro. Esta edição especial da editora Panini será lançada no dia 12 de abril e custa atualmente R$ 44,90 na Amazon. Mangaka de Favela Volume 1. Um mangaka japonês e um artista de favela desafiam as adversidades para alcançar o impossível e transformar seus sonhos em realidade. Desistir não é uma opção. O volume 1 de Mangaka de Favela chega pela editora Panini no dia 25 de abril e está custando atualmente R$ 44,90 na Amazon. A Estratégia do Imperador, Livro 1. Duan assume o trono em meio ao caos, mas antes que possa agir, Duan Bawe, o rei do Sudoeste, resolve a crise e vira tudo de cabeça para baixo. E agora, o que acontecerá quando o poder e o desejo se cruzarem? A Estratégia do Imperador, Livro 1 chega pela editora New Pop no dia 18 de abril e está em promoção na Amazon por R$ 67,90. E a organização da Gamescom Latam 2025 anunciou que Shuhei Yoshida, o lendário Shuhei Yoshida, vai vir ao Brasil para participar do evento e mais, ele será o homenageado deste ano do evento, né? Para quem não sabe, ele é um dos nomes mais importantes da Sony, né?
Principalmente na questão do PlayStation, né? Ele que ajudou a moldar tudo que o PlayStation é hoje, trabalhando desde o PlayStation 1, 2, 3, 4 e recentemente no PlayStation 5 também. Porém, ele foi mandado embora da PlayStation recentemente, se eu não me engano, em janeiro de 2025, mas antes disso ele já tinha sido meio que rebaixado dentro da PlayStation. Ele trabalhava com as principais franquias da PlayStation e depois meio que rebaixaram ele para trabalhar com jogos indies dentro da marca, né, dentro do console. E ele ficou meio chateado e tal, e foi mandado embora recentemente, aí em janeiro de 2025. Também, depois de ter sido mandado embora, ele deu algumas declarações, algumas entrevistas, mostrando que realmente estava bem chateado com a PlayStation, falando um pouco da sua situação dentro da empresa, né? E agora, muita gente está elevando o nome do Shuhei Yoshida, claro, merecidamente, né? E principalmente agora a Gamescom Latam vai fazer essa homenagem para ele. Inclusive também ele vai fazer uma palestra dentro do evento também, que a gente vai tentar acompanhar ela de pertinho também, mas até lá tem chama ainda. Então vamos comentar um pouco sobre isso, sobre essa vinda do Shuhei Yoshida aqui pro Brasil. O que você achou disso aí, Anderson? O que você achou? Você já conhecia a história do Shuhei Yoshida? Acompanha toda essa carreira dele aí? O Yoshida, igual você falou, é um cara lendário, né, pro PlayStation. Foi o cara ali que começou lá no Play 1 a fazer aquela parte dos exclusivos e tal. Então, grande parte das grandes franquias do Play veio dele, né? Veio da ajuda dele. E é triste, né, ver o que aconteceu com ele, assim, principalmente essa parte aí que ele foi meio que rebaixado lá pra tomar conta dos jogos indies. Isso mostra muito da mudada de rota que o PlayStation deu nesses últimos um ano aí, mais ou menos, 1 ano, 2 anos, que eles começaram com aquela parada de jogo-serviço, né, e que acabou também não dando muito certo. Então, provavelmente, foi uma das coisas também. Eles tiraram ele de lá pra tomar conta de jogos menores e acabaram que... Ele comentou sobre essa parte dos live service, né? Que foi uma das questões que fez ele sair da empresa, né? Ele era contra esses jogos live service aí, que inclusive que a PlayStation lançou alguns, não deu certo, flopou, etc. E ele era contra, ele tava com razão, aparentemente, né? E a empresa acabou rebaixando ele e deixando de lado por conta disso, né? Pode continuar. Tudo isso é muito triste, na verdade, né? Porque ele ajudou a Sony PlayStation ser o que ela é hoje em dia, né? Se não fosse ele, a gente não saberia se ia ter todos esses jogos icônicos que a gente teve lá no Play 1, no Play 2, por causa dele, né? Mas é legal que ele vai vir pra cá, conhecer o nosso Brasilzão aí, tomar umas garapas. Comer uns cachorro quente. Mas e legal que eles vão fazer uma homenagem pra ele também, porque nada mais do que merecido, né? O cara realmente uma lenda aí do mundo dos games aí, e é bem legal essa vinda dele pra cá na Gamescom. É isso aí. E você, Léo, eu sei que você gosta muito de jogos indies, né? Mas também os jogos, as principais franquias do PlayStation são icônicas, todo mundo conhece, todo mundo gosta, né? Para citar algumas, ele trabalhou bem firme e pelos lançamentos dos jogos do Uncharted, né? Ele foi um dos caras que apoiou bastante o jogo, a franquia. O que você achou aí dessa homenagem que ele vai receber aí no Brasil aí? E da Gamescom também, né? Ter tido essa ideia aí, né? Cara, eu achei primeiramente sensacional a ideia da Gamescom trazer ele para o Brasil. Temos muitos fãs de PlayStation no Brasil, então assim, se temos esse fã, temos esse público, é graças a ele. O Yoshida, cara, eu só acho uma coisa assim, no meu ponto de vista, titio Léo falando, ponto de vista do titio Léo. Eu não vejo como um rebaixamento a questão dos indies. Eu vi, ele poderia ter pego isso como uma oportunidade de crescimento. Eu acho que ele poderia ter visto isso de uma outra maneira. Tudo bem que as grandes franquias é o que tem mais destaque, mas ele poderia ter destacado o indie dentro da PlayStation. Porque hoje, qual que é a briga dos indies? É ter destaque. E ele tendo um nome de peso dentro da PlayStation, ele poderia ter feito um trabalho para ter alavancado os indies dentro da PlayStation. Porque, querendo ou não, indies são jogos muito bem feitos e muito mais baratos do que as grandes franquias. Apesar de eu gostar muito das grandes franquias,
que nem eu falo, depois da SEGA, pra mim é a PlayStation em questão de jogos. Então, assim, tem a galera que é fã da Nintendo, tem a galera que é fã do Xbox, mas pra mim, assim, em questão de jogos mesmo, depois da SEGA é a PlayStation. E ele foi um grande responsável por isso. A sacada Gamescom Latam, trazendo ele pro Brasil, homenageando ele, é sensacional, sensacional. Eu quero aplaudir de pé quem teve essa ideia. E assim, espero que o público brasileiro acolha ele de uma maneira que ele não esqueça do Brasil, que ele possa dizer futuramente, falar, eu quero voltar no Brasil, eu quero estar em outros eventos no Brasil. E assim, eu acho que a concorrência é a hora de contratar o cara aí, entendeu? Ele é um cara bom no mercado, conhece muito bem o mercado, ele conhece quais são as franquias boas que pode fazer sucesso ou não. Então o cara, ele tá desde o surgimento do PlayStation aí. Pô, se a gente pegar as grandes franquias aí, se a gente vamos pegar alguns exemplos de franquias de sucesso do PlayStation, Resident Evil, que foi uma grande franquia dentro, tudo bem que não foi exclusiva do PlayStation, mas ela fez um grande sucesso dentro do PlayStation. Se a gente pegar Crash Bandicoot, foi uma grande franquia de sucesso também, que só anos depois que saiu da exclusividade do PlayStation, que até mesmo o Crash foi considerado por um bom tempo o mascote da PlayStation, como o Sonic era da SEGA, o Mario era da Nintendo. Franquias como God of War a partir do PlayStation 2. Então, cara, se hoje a gente tem esses jogos, esses clássicos, esse cara tem a mão dele atrás ali. Ele que seja muito bem-vindo ao Brasil, como o Anderson falou, toma umas garapas aí, comer uns cachorro quente louco do Brasil e que ele venha em mais eventos do Brasil. Como foi dito, ele vai dar uma palestra. E essa é uma palestra que eu gostaria muito de assistir. Pegar a experiência que esse cara tem na indústria, não é pra qualquer um. Por isso eu tô falando, acho que hoje a concorrência poderia tentar chamar esse cara aí, principalmente pra alavancar aí. Quem sabe aí a Nintendo aí, ó, chega pro cara aí, entendeu? Eu tô aqui com a camisa de Zelda, né? E eu queria comentar exatamente isso também. Recentemente ele comentou, o próprio Yoshida comentou, que ele não conhece ainda a Nintendo, né? Especificamente entrando na Nintendo, ele queria muito conhecer por dentro a Nintendo, né? Será que ele tá tentando cavar uma vaguinha lá? Será que ele tem alguma ideia para lá, pro Nintendo Switch 2? O que você acha disso, Anderson? Você acha que ele tá tentando cavar um pênalti aí e o VAR vai marcar? Ou você acha que não? É só um comentário de uma coisa que ele gostaria de conhecer? Olha, talvez, viu? Porque Sony sendo japonês e a Nintendo também, acho que seria até muito mais fácil para ele, por exemplo, entrar numa Nintendo do que, por exemplo, uma Microsoft, que eu acho muito, muito difícil, né? Então, seria ótimo pra Nintendo também, que ela já faz os jogos dela, que são sensacionais, mas com um cara desse ali, nossa, ia sair coisa melhor ainda, né? Então, igual o Léo falou, eu acho que a concorrência devia dar uma olhada aí, o cara saiu do Play, tá sem trampo... E podiam contratar o cara, seria ótimo pra Nintendo aí. E como vocês estavam falando aí, o Léo tava falando, eu lembrei de um documentário que eu vi, que era da produção do God of War 2018 lá, é um documentário que tem na própria página ali da Sony mesmo. Que quando eles estavam fazendo as primeiras builds lá do God of War, o Yoshida foi lá na Santa Mônica lá ia testar o jogo, os caras estavam nervosíssimos, porque o jogo não tava funcionando bem, era early build do early, assim, tava tudo travado. Ele foi lá e olhou e parece que ele não gostou muito, se eu não me engano. E aí, depois os caras, né, levou mais um tempo, ele foi lá de novo e testou uma outra versão, daí ele meio que deu o sinal verde mesmo, assim. Você vê o calibre aí do cara, né? Só de falar que ele ia lá, a galera já ficou extremamente nervoso, já, porque ele testava os jogos, né, antes de sair. Ele ia lá e jogava pra ver o que ele achava. Então é bem legal essas histórias aí. Provavelmente ele vai contar essas histórias aqui na Gamescom. Provavelmente, na palestra dele, que tá marcada também pro evento, ele tá dito que ele vai contar um pouco da história dele, né, de carreira dele, desde quando ele começou a trabalhar na Sony PlayStation, né, e todas essas coisas que aconteceram inusitadas na vida dele, das franquias que ele ajudou a alavancar, né, provavelmente ele vai comentar sobre tudo isso, né. Parece que a gente está saindo um pouco do tema, mas não é não. A gente vai falar de futebol aqui, mas com um olhar justo aqui. É o seguinte, o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão,
Começou agora recentemente aí, né? Os primeiros jogos aí. E a gente já tá acostumado com as bets patrocinando esses clubes, inclusive o próprio Campeonato Brasileiro, né? A gente já se acostumou a ver vários tipos de bets aí, várias pessoas apostando por aí, né? Mas tem uma nova polêmica aí nesse Campeonato Brasileiro aí que vem diretamente do Rio de Janeiro. Por quê? O Flamengo, né, um dos maiores clubes do Brasil, todo mundo sabe aí, foi autorizado pelo governo a lançar o Flabet, que é um site de apostas do próprio Flamengo. E a gente quer saber aí de vocês, o que vocês acham disso, né? Do Flamengo, um clube de futebol, lançar o seu site de apostas, né? Já tem algumas pessoas já comentando sobre isso, se é legal, se não é. Inclusive, por conta do Brasil, não é muito famoso por ser muito honesto, né? A corrupção que rola solta. Inclusive tem o Paquetá lá um jogador que jogou, inclusive no Flamengo, que tava jogando recentemente na Premier League, na Inglaterra, e ele tá respondendo o processo aí. Ele pode ser banido do futebol por conta de algumas coisas que ele fez aí com relação a apostas, né? Ele levou cartões amarelos aí de propósito pra família dele lá em Paquetá ganhar um dinheirinho extra e tal. E aí agora essa polêmica aí do Flamengo com o Flabet, né? E alguns clubes já estão olhando meio torto. Será que vai dar certo isso aí? Será que não vai? O que vocês acham disso? Vamos falar primeiro com o Léo. O Léo que tem cara de apostador, né? Tem cara de quem aposta muito em cavalos, e etc. Comenta um pouco sobre isso aí. Bom, eu aposto bastante em cavalo, por isso que eu aposto sempre em vocês aqui. Nossa senhora! Podia dormir sem essa agora, né? Bom, da questão de apostas, bets, vamos pegar assim. É muito novo a questão da regulamentação das bets no Brasil. Porque antes eu poderia, se eu soubesse um pouquinho de web design, não soubesse montar um aplicativo, eu montava uma bet. Não precisava de muita coisa. De qualquer maneira, sabemos que quem sempre ganha é a casa, nunca é o apostador. O que eu vejo assim sobre a questão das bets, como foi dito, hoje as bets estão envolvidas nos clubes, com patrocínio dos clubes, patrocínio dos próprios Campeonato Brasileiro, não só do Campeonato Brasileiro, mas também de outras competições. E fora os escândalos, como você colocou, do Paquetá, que ele está envolvido sobre estar em apostas combinadas, onde ele tinha que fazer determinada jogada, tomar determinados cartões para favorecer um grupo de apostadores. E um clube do Brasil, como o Flamengo, como foi dito, é um dos maiores clubes do Brasil hoje. Temos Flamengo, temos Palmeiras, Atlético Mineiro, o próprio São Paulo. São clubes grandes no Brasil. Clube de destaque não somente no Brasil, como na América do Sul e mundialmente. Que vale ressaltar que ele vai estar disputando o Super Mundial desse ano também, o Flamengo. Criar uma bet com o nome do Flamengo ligado diretamente ao clube, eu acho que isso não é viável. Porque vai gerar muitas desconfianças, principalmente para os apostadores ali. Já pensou se o Flamengo cair numa polêmica que ele perde um jogo para favorecer determinados apostadores dentro da sua bet? Então isso já não vai cair muito bem. Segundo, se usasse somente o nome Flamengo e fosse uma empresa totalmente à parte, desligada do clube, beleza, como muitas coisas acontecem, que tem empresas com o nome de alguns clubes, mas não tem nada a ver com o clube. Só tem o nome, só tem a licença de usar o nome. Por quê? Não teria nenhuma ligação com o clube, mas nesse caso é o clube que está montando a bet. Isso já entra um peso maior ainda de investigações, isso pode cair numa CPI futura, isso pode cair numa justiça desportiva, dependendo dos jogos do Flamengo, dependendo, pode ser nem o próprio Flamengo que possa fazer alguma coisa errada, mas algum clube que queira fazer algo errado e fazer uma parceria com o Flamengo para cometer esse crime, vamos dizer assim. Mas eu acho que a Bet, ela poderia existir com o nome do Flamengo, a Flabet, mas desde que fosse uma empresa totalmente à parte do clube e que se tivesse somente a licença de usar o nome do clube. Inclusive, novamente comentando sobre o caso do Paquetá, que está em investigação agora, na verdade está sendo julgado já agora isso lá na Inglaterra, né? E ele pode ser banido do futebol. Não é uma coisa simples. Se acontece alguma coisa parecida e as pessoas acabam falando assim,
será que o Flamengo fez alguma coisa errada? É um jogo fácil que ele deveria ganhar e não ganhou? Se houver alguma investigação em nível de FIFA, por exemplo, será que baniriam o Flamengo? É uma coisa a se pensar, né? Não, eu acho que O que você banir o acha Flamengo, eu acho não. Mas que fica uma pulga atrás da orelha, fica, né? Fica, porque como eu disse, é uma bet do clube, não é uma bet que tá usando o nome do clube. Então, assim, a questão do banimento, eu acho que não baniria o Flamengo, pelo peso que o Flamengo tem, com a questão da CBF por trás também, vai envolver várias coisas por trás. Então, acho que o clube em si, não. Um jogador, é muito mais fácil de eu banir um jogador do que um clube. E é que a gente fala, né? Tem uma frase famosa que diz assim que não basta ser honesto, tem que parecer honesto, né? O que você acha dessa frase ligada a esse assunto aí, Anderson? O que você acha disso? Vai gerar muita desconfiança na galera, né? Porque essas bets já são, entre aspas, conhecidas por coisas erradas. Não todas, mas já teve várias polêmicas aí. Até eu, que sou meio fora, assim, do futebol, vira e mexe, eu vejo alguma notícia aí de bet com resultado que era combinado com o clube ou com um jogador específico que tinha que fazer, igual você falou do Paquetá aí. O cara tinha que ir lá tomar um cartão pra galera que tá apostando lá ganhar. Então, todo mundo que acompanha isso aí meio que já fica assim, né? Igual o Léo falou também, é uma coisa que o próprio clube tá fazendo, né? Não é, você faz seu aplicativo aí de bet e tal, você pode usar o nome do meu clube. Não, é uma coisa interna deles. É meio esquisito até aí. Conhecendo o Brasil, a gente sabe como que é aqui a parte de corrupção, tem corrupção em tudo, né? Não sei se tem alguma coisa interna disso ou não lá nos caras que mandam lá no clube de tentar fazer um outro tipo de grana, não sei, mas que vai gerar uma falação por aí, pode ter certeza que vai. É isso aí, o Campeonato Brasileiro começou só agora, mas a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos. E se o São Paulo não ganhar, foi roubado. Só para pegar um complemento que o Anderson falou ali sobre a corrupção. Corrupção tá em todo lugar, existe pessoas corruptas em tudo que é canto. Eu falo assim, que a corrupção começa da nossa ida à padaria no momento que recebe um troco errado e não devolve o valor que recebeu a mais. Isso já é corrupção. E eu, assim, no meu ponto de vista, eu acho que não vai ser os grandes, vamos dizer assim, presidentes, diretores, que vai se envolver na corrupção de uma bet. Mas sim é quem está movimentando essa bet. Não estou dizendo que eles vão estar envolvidos de nada disso. Não estou fazendo acusação nem julgamento de nada. É somente Mas caso dizendo, tenha... né, caso tenha, não vai ser gente da grande diretoria do Flamengo. Por quê? Primeiro, para não quem sujar. administra o aplicativo, né? Isso, que vai ser quem está lá na administração do aplicativo. Isso se ocorrer algum tipo de corrupção. Espero que não ocorra nenhum tipo de corrupção, que seja uma bet, que simplesmente seja para arrecadar fundos para o clube, para melhores investimentos no clube. Não que isso tenha desvio de dinheiro, como ocorre em muitas bets, até mesmo no meio político. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso segundo Nerdelicious Cast. Gostou do programa? Então deixa aqui nos comentários seus elogios, sugestões e, claro, as reclamações também, se tiver. Mas antes de encerrar esse programa aqui, eu quero me despedir dos meus amigos aqui. Muito obrigado por ter disponibilizado aqui seu tempo, aqui, o tempo de vocês aqui, para participar aqui com a gente do nosso programa, né? A gente, como a gente tinha falado, a gente vai fazer sempre uma troca aqui dos apresentadores. Todo mundo que participa aqui trabalha no site do Nerdelicious, colabora com o site do Nerdelicious, né? E aí, eu quero agradecer aqui, primeiramente, aqui, o Léo aqui. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente, ter dado seus pontos de vista sobre esses vários temas aqui. E se despeça do nosso público aí. Bom, Rogério, eu que agradeço por estar participando aqui. Teremos mais participações em futuros temas, em futuros casts aí pela frente. Quero fazer um convite também para a galera conhecer meu trabalho, conhecer minhas redes sociais. Para quem não me segue aí, no Instagram eu estou como Titio Léo Oficial, na Twitch eu estou como Titio_Léo e no YouTube eu estou aqui como Com Noção. Sim, o inverso do sem noção, com noção. Então, acompanhe também meu trabalho aqui fora do Nerdelicious. E galera também aí do Nerd que acompanha o Nerdelicious, não se esqueça aí de dar aquele up pra gente compartilhar esse podcast a outras pessoas. É isso aí, né? Antes de passar pro Anderson, eu quero também convidar você, como o Léo
Léo falou é convidar vocês aí em todas as redes sociais que você procura Nerdelicious BR, você vai encontrar, tá? TikTok, Twitch, YouTube, Instagram, todo lugar vai ter lá o Nerdelicious BR, beleza? Claro, o nosso site também, o www.nerdelicious.com.br. Agora vamos passar agora pro Anderson. Muito obrigado, Anderson, por ter participado aqui conosco aqui. Espero que tenha gostado desse programa aqui, ter participado desse nosso novo projeto aqui, e se despeça do pessoal aí, do nosso público, e fala também dos seus projetos aí. Eu que agradeço, Rogério. Foi muito legal esse bate-papo aí, muito divertido. E é bem legal, às vezes, a gente se juntar aí para conversar de vários assuntos que é do nosso interesse, né? Que engloba aí toda a nossa parte aí de nerd, games, filmes, séries, que é bem legal. E pra galera que não me conhece, só seguir Unscreamer aí no Instagram, no YouTube, no TikTok, e é tudo o mesmo nome, então é facinho de achar. E a gente sempre vai voltar aí pra falar de mais coisas nerds aí. Então é isso, pessoal. Se você quer saber mais sobre tudo que se passa dentro desse mundo nerd, acesse nosso site nerdelicious.com.br, as redes sociais, como eu já falei, Nerdelicious BR. Um grande abraço e tchau.